Então, assim, às vezes você vai fazendo coisas na sua vida, em alguns momentos você nem sabe bem, mas se você está sabendo que você está no centro da vontade de Deus e que uma hora ele vai tornar tudo aquilo peças que vão montar o quebra-cabeça, né, da sua bem-aventurança, Sim, então é isso aí que eu percebo na minha vida e de outras pessoas, né, que sim, servem a Deus, sim. de formas diferentes, né? Eu tenho isso aí, você falou, e eu me vejo nessa mesma situação. Na minha vida, eu tenho um TA, realmente. Não só na área profissional, que eu já compartilhei um pouco aqui com você, né, de formação e tudo. Imagine que esse cara é um É. bombeiro, meu Deus do céu. Mas assim, na minha vida assim, pessoal, Aham. se eu te contar assim, história de coisas que já aconteceram, você vai dizer assim: "Meu Deus", porque assim, tantas coisas que já aconteceram, e eu estava conversando esse final de semana com um irmão, lá no encontro que a gente estava, e eu falando: "Rapaz, eu vejo que Deus, eh, realmente ele me coloca em diversas situações para me amadurecer muito mais rápido, inclusive não só para que isso sirva para mim, mas que sirva para os outros". Eu lembro muito daquele texto que o apóstolo Paulo, ele diz lá em 2 Coríntios assim, que com as consolações que ele foi consolado, ele pode consolar a outros. E eu aplico isso na minha vida, pensando que todas essas situações que Deus coloca sobre minha vida, muitas delas dolorosas, na verdade tem um objetivo, não só de me amadurecer, como eu disse, mas de servir de suporte para Para que eu outras possa ajudar pessoas. outras pessoas Aham. que vão passar por aquela situação. Então hoje eu aprendi a encarar tanto as coisas que muita gente de fora olha para eu ou para você para dizer assim: "Esse cara só anda atira para tudo quanto é É, que lado, coisa estranha, é né? estranho Afinal isso de aqui, contas, o que que, que 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 esse ele cara quer faz? O da que que vida, o ele... que é que ele", mas na verdade tudo isso tem um proveito. As pessoas de fora não sabem, até julgam mal, mas Deus sabe de todas as coisas e ele tem um fim proveitoso para tudo, né. É verdade. Sabe que uma das coisas difíceis, às vezes, é a gente entender que o ritmo de cada pessoa, né? As particularidades. Nem todo mundo nasceu para acordar 7 horas da manhã, sabe? Sair 7h30, chegar no trabalho às 8, né? Almoçar meio-dia e meia, né? Chegar, sair 5 horas da tarde e tal. Nem todo mundo vai ser assim a vida. E cada vez menos, né? Sim, O mundo que a gente vive tá dentro do previsível. isso. Então, assim, eu acho que o porto onde a gente tem que sempre atracar é a vontade de Deus. A gente faz. Eu gosto muito desse verso lá de Provérbios, né? Provérbios capítulo 16 diz assim: o coração do homem pode fazer muitos planos. E eu acho interessante, né? Eu mexo hoje tanto com linguagem, que planos está no plural, né? É, Perceba isso, que a gente está... como se o texto estivesse nos comunicando, em outras palavras, que a gente atira um pouco para aqui, para acolá, se não nos atos, que são os mais corajosos, diga-se de passagem, nós somos um pouco mais, nos pensamentos, né? As pessoas ficam pensando, refletindo, e aqui e acolá e tal. Então, assim, os planos eles sempre são múltiplos, a cabeça sempre divaga, né? Em muitas direções, vaga e vai em muitas direções. Mas a resposta, veja que coisa singular, vem do Senhor. Então você tem, muitas vezes Deus pode dar uma resposta que está completamente desconexa dos nossos planos. Porque, na verdade, é Ele que sabe do que a gente precisa. E muitas vezes o que a gente precisa não está naquilo que a gente está pensando. Isso é uma coisa muito interessante da gente concluir. Então, às vezes, nós estamos fazendo planos, talvez algumas pessoas estão nos ouvindo. Olha, será que eu devo estar nessa profissão? Será que eu devo casar com essa pessoa? Será que eu devo... essa direção que eu tenho que tomar, essa força que eu tenho que aplicar, esse entusiasmo nesse lugar, é mais para quê, é mais para acolá? E o importante, às vezes Deus chega para essa pessoa e diz assim: não, olha, o que você precisa é simplesmente descansar mais. Você precisa simplesmente estar mais em contato comigo, na minha presença. Você precisa orar um pouco mais. Porque
com isso você vai conseguir ter um pouco mais de clareza para saber a direção. Eu acho interessante, eu tenho uma frase, até colocando no meu Instagram, que para mim é uma das frases que Deus me deu assim mais emblemáticas, é que Deus brinca de esconde-esconde porque o reino de Deus é das crianças. Sim. Legal, muito boa. Eu tenho isso como uma máxima porque, na verdade, eu acho bonito esse mistério de Deus. Eu acho bonito o fato dele não dar as coisas prontas, o pacote pronto. Exatamente porque não haveria desenvolvimento, não haveria maturidade, não haveria o crescimento humano nem na direção da semelhança de Cristo, né, o Filho do Homem. A gente não teria se as coisas estivessem totalmente já de bandeja para a gente. Então eu acredito que Deus ele faz esse tipo de esconde para que o melhor de nós saia do outro lado, né? Que a gente não perca a inocência, mas que a gente amadureça. Exato. Porque é outra palavra que às vezes a gente confunde, né? Que é ingenuidade e inocência. Ingênuo a gente tem que deixar de ser. Sim. Tem que crescer, tem que ser homem, tem que ser mulher, ou seja, tem que acabar de achar que o mundo é de gente boa, você tá entendendo? Que não tem ninguém que mente, não tem ninguém que enrola, não tem ninguém que passa a perna, então você tem que ser, né? Acabar com essa coisa de ser ingênuo. Mas a inocência é algo que a gente tem que manter e é isso que vai garantir que a gente chegue no reino. E isso acontece com as angústias, com as tribulações, com os problemas que a gente vai vivendo na vida, né? A gente vai não se, digamos assim, se brutalizando, mas vai se lapidando. Né? É isso que Deus vai fazendo com a vida da gente, né? Quando a gente passa as aflições, as tribulações, e aí ele não fica o tempo todo livrando a gente desses problemas. Isso. Ele não fica o tempo todo dizendo, falando, às vezes ele fica em silêncio, né? E esse silêncio estratégico para um dado momento, eu vou até citar outra música que eu fiz assim, quando se cala, Deus está preparando uma resposta melhor para me dar. Né? Eu acredito realmente nisso. Né? É como se o momento, junto com a voz de Deus, ele fizesse toda a diferença naquilo que você precisa ouvir.